No final do nosso último encontro, você despertou. O mundo confortável que conhecia, com sua rotina, suas certezas e suas leis, dissolveu-se como um fantasma digital. A verdade em seu lugar revelou-se aterrorizante. Você era um prisioneiro, vivendo não uma vida, mas um sonho meticulosamente programado. Agora, flutuando na escuridão fria e silenciosa do mundo real, resgatado, mas fundamentalmente perdido, uma pergunta ecoa mais alto que todas as outras. Uma farpa cravada na sua nova consciência. Como isso é possível? Como uma mente humana, com toda a sua capacidade de razão, amor e dor, pode ser enganada de forma tão completa e absoluta? Para encontrar a resposta, não precisamos de naves que desafiam a gravidade ou de tecnologia futurista. Precisamos, em vez disso, de uma viagem de quase 2.400 anos ao passado, a mente de um dos maiores arquitetos do pensamento ocidental, Platão. Imagine a Grécia antiga, em meio a colunas de mármore que se erguem sob o sol do Mediterrâneo, entre debates fervorosos sobre a natureza da justiça, da beleza e do conhecimento. Platão nos conta uma história. Não é uma tese complexa, mas uma parábola, uma alegoria tão poderosa que atravessaria milênios para encontrar sua mais perfeita expressão em um filme de ficção científica. Ele a chamou de Alegoria da Caverna. E o que você talvez não saiba é que, ao assistir Neo despertar em seu casulo, você estava, na verdade, testemunhando a mais poderosa e visceral adaptação dessa alegoria já criada. A história começa no lugar mais primordial e claustrofóbico que se pode imaginar, as profundezas de uma caverna subterrânea. Desde o nascimento, um grupo de prisioneiros está acorrentado. Suas pernas e pescoços estão presos de tal forma que eles só conseguem olhar para a parede de pedra à sua frente. Eles nunca se viraram. Nunca viram a luz do sol, o céu ou sequer a entrada da própria prisão. Sua existência inteira se resume a encarar aquela parede rochosa. Atrás deles, a uma certa distância, arde uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho elevado como um palco de marionetes. Por esse caminho, outras pessoas passam, carregando estátuas e objetos de todos os tipos, figuras de homens, de animais, de árvores. A luz da fogueira projeta as sombras desses objetos na parede que os prisioneiros encaram. Para eles que nunca viram nada além disso, que não têm nenhum outro ponto de referência, aquelas sombras tremeluzentes não são representações, cópias ou ilusões. Elas são a própria realidade. Os ecos que ressoam na caverna não são ecos. São as vozes reais das figuras que eles veem. O mundo deles é literalmente um teatro de sombras. Agora, pause e pense na sua vida antes da pílula vermelha. Onde você estava? Você estava na caverna. Cada ser humano flutuando inconsciente nos campos de cultivo das máquinas é um desses prisioneiros. As cápsulas biomecânicas onde os corpos repousam, nutridos por tubos enquanto servem de bateria, são as correntes. E o mundo que você experimentava, o cheiro do café pela manhã, a frustração do trânsito, o sabor de um bife perfeitamente mal passado, o toque de um ente querido, a complexidade de um problema de programação, era o grandioso e interativo show de sombras, projetado diretamente no seu córtex cerebral por um computador senciente. Como Morpheus disse, uma prisão para a sua mente. Você acreditava naquelas sombras porque não tinha o menor motivo para duvidar. Era a única realidade que você conhecia, completa, consistente e multissensorial. A história de Platão, no entanto, não é sobre o desespero da prisão. É sobre a possibilidade da fuga. Ele continua. Imagine que um desses prisioneiros é libertado. Seus libertadores o forçam a se levantar e a se virar, a olhar pela primeira vez para a fogueira. A luz, que ele nunca viu diretamente, queima seus olhos desacostumados. É uma dor física, excruciante. As estátuas e os objetos que agora ele vê eram os verdadeiros criadores das sombras. Parecem-lhe de alguma forma menos reais do que as próprias sombras, pois seus olhos e sua mente não estão habituados a essa nova dimensão de realidade. Ele fica confuso, assustado, desorientado. Seu primeiro instinto
é o de se virar de volta para a segurança familiar da parede, para o mundo que ele entende, o mundo das sombras confortáveis. Isso soa familiar? É exatamente o roteiro do seu despertar. É o que acontece quando Morpheus te encontra no mundo digital e te oferece uma escolha. A pílula vermelha é o ato de ser libertado das correntes. Morpheus é o guia filosófico que te força a se virar. E a verdade que ele te mostra, os campos intermináveis de seres humanos adormecidos, é a luz ofuscante da fogueira. O seu despertar na cápsula, a visão aterrorizante e distópica do deserto do real, é esse momento de dor e confusão. A verdade não é gentil, ela é agressiva, desconfortável e destrói todas as suas premissas. Sua primeira reação, como a do prisioneiro, é a negação e o choque. Isso não é real, você pensa, enquanto seu corpo, fraco e atrofiado, é ejetado. Sua mente, em um ato de autopreservação, quer rejeitar essa nova realidade e voltar para as sombras seguras da Matrix. É a mesma escolha que Cypher faria mais tarde, conscientemente. Escolher a ilusão saborosa de um bife, a verdade insípida da realidade. Mas a jornada do herói, a jornada filosófica, não para por aí. Platão nos diz que o prisioneiro é então arrastado à força para fora da caverna, por um caminho íngreme e difícil, até o mundo exterior. A luz do sol, que ele jamais imaginou, é tão absurdamente intensa que ele fica completamente cego. É uma dor ainda maior, uma sobrecarga sensorial total. Ele não consegue olhar para nada diretamente. No início, sua visão só suporta olhar para as sombras dos objetos e pessoas reais no chão. Depois, com o tempo, seus olhos se ajustam e ele consegue ver os reflexos na água. Somente então, gradualmente, ele consegue olhar para as próprias árvores, as montanhas, as estrelas à noite. E finalmente, depois de muito tempo e esforço, ele consegue erguer os olhos e olhar para o próprio sol, a fonte de toda a luz de toda a vida, e na analogia de Platão, de toda a verdade. Esta é, passo a passo, a sua jornada após o despertar. Ser resgatado pela Nabucodonosor e iniciar seu treinamento é o processo de se acostumar com a luz do sol. Cada programa de treinamento, cada lição sobre os agentes e as regras do sistema, é você aprendendo a enxergar o mundo como ele realmente é. Você não entende tudo de uma vez. Primeiro você aprende a ver os reflexos, as regras básicas da simulação, como a gravidade, que sua mente acredita serem imutáveis. O programa de salto entre prédios é o primeiro teste. Sua mente, ainda acorrentada às leis da caverna, te faz cair. Você tem que libertar a sua mente, diz Morpheus. Depois você começa a ver os próprios objetos, a estrutura por trás do código, a possibilidade de dobrar uma colher simplesmente percebendo a verdade. Não há colher. E a jornada de Neo, a jornada do escolhido, é a busca para um dia ser capaz de olhar diretamente para o sol, ver o código da Matrix em sua forma pura, compreendendo-a em sua totalidade, sua origem e seu propósito. Matrix é, em sua essência, a dramatização da teoria das formas de Platão. Para o filósofo, o mundo que percebemos com nossos sentidos, o mundo da caverna, é apenas uma cópia imperfeita, uma sombra de um mundo mais real, eterno e imutável. O mundo das ideias, ou mundo das formas. Cada cadeira que vemos é apenas uma sombra da ideia perfeita de cadeira. Para Platão, a filosofia era a ferramenta, a disciplina mental para nos libertarmos das correntes da percepção sensorial e iniciarmos a difícil subida para fora da caverna em direção ao conhecimento verdadeiro. As irmãs Wachowski pegaram essa ideia monumental e a reformularam para a nossa era digital. A caverna não é mais de pedra, ela é feita de código. As correntes não são de ferro, são cabos de fibra óptica conectados à sua espinha. As sombras não são projetadas pelo fogo, são impulsos elétricos simulando um universo. Mas a mensagem central é a mesma, e talvez hoje seja ainda mais urgente e relevante do que na Grécia Antiga. Vivemos em um mundo de telas, de realidades virtuais, de feeds de notícias e redes sociais
que funcionam como narrativas construídas por algoritmos. Cada um de nós vive em uma espécie de caverna personalizada, onde as sombras projetadas na parede são aquelas que mais reforçam nossas crenças pré-existentes. Quantas sombras digitais nós aceitamos como realidade todos os dias? A jornada para fora da caverna é a jornada do pensamento crítico. É dolorosa, pois exige que abandonemos crenças confortáveis e que nos sintamos parte de algo. Exige que enfrentemos verdades inconvenientes sobre o mundo e sobre nós mesmos. Mas como Neo e o prisioneiro de Platão descobriram, é o único caminho para a verdadeira liberdade. É a diferença entre viver uma vida de certezas falsas ou uma vida de questionamento verdadeiro. Nós escapamos da caverna. Vimos a luz ofuscante da fogueira. Mas Platão nos deu o mapa, a descrição do o quê. Ele explicou a estrutura da ilusão. Ele não explicou como. Como uma mente, por si só, pode sequer começar a duvidar de uma realidade que é tudo o que ela conhece? Se você nasceu na caverna, como pode sequer conceber a ideia de sol? Para isso, precisamos de outro guia. Um filósofo que fez da dúvida a sua principal ferramenta, a arma para demolir todas as paredes da percepção. No próximo capítulo, sairemos da Grécia Antiga e viajaremos para a França do século XVII para encontrar René Descartes e seu gênio maligno. Se Platão nos mostrou a porta da prisão, Descartes nos ensinará como girar a maçaneta por dentro. A escolha de continuar nesta jornada é sua. Se a exploração da caverna digital de Platão abriu sua mente e te fez questionar as sombras na sua própria parede, ajude nosso canal a alcançar mais prisioneiros. Curta, compartilhe e inscreva-se. Ative o sininho para não perder o momento em que começaremos a duvidar de tudo, inclusive da nossa própria existência. Obrigado por assistir. A verdade está lá fora, mas primeiro precisamos encontrá-la aqui dentro.